Hoje temos uma história incrível que é nada menos que um testemunho de fé e milagres. Preparem-se, porque o que vou contar vai fazer você repensar o poder da fé. Paulo e Silas, após fazerem uma boa ação, acabam sendo injustamente acusados, severamente espancados e jogados numa prisão sombria. Eles foram colocados no lugar mais fundo da prisão e ainda tiveram os pés presos em blocos de madeira pesados. Mas, acreditem ou não, à meia-noite, apesar da dor e do sofrimento, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus tão alto que todos os outros prisioneiros podiam ouvir. Um terremoto gigantesco aconteceu exatamente naquele momento, sacudindo os alicerces da prisão. As portas se abriram sozinhas e as correntes de todos os prisioneiros se soltaram. Esse evento é um dos muitos relatos históricos que encontramos na Bíblia, mostrando como a fé inabalável pode realmente fazer a diferença, mesmo nas piores situações. Paulo e Silas, em vez de se lamentarem, transformaram sua dor em adoração, e algo sobrenatural aconteceu. Mas por que isso é importante para nós hoje? Essa história não é só um relato do passado. Ela traz lições valiosas sobre como a fé pode nos sustentar e até provocar mudanças milagrosas em nossas vidas, especialmente nos momentos mais difíceis. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias bíblicas e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Voltando à história, esse relato está documentado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde Paulo, em sua segunda viagem missionária, foi guiado por visões divinas, mudando seu curso várias vezes por direção do Espírito Santo. Paulo e sua equipe missionária navegaram do Mar Egeu, da Ásia para a Europa, chegando primeiro a Samotracia e depois a Neápolis, até finalmente chegar a Filipos, uma viagem que marcaria o início de uma nova etapa na disseminação do cristianismo. Filipos, uma cidade com rica história romana e grega, era conhecida por suas minas de ouro e como uma Roma em miniatura, após ser estabelecida como colônia romana. Aqui, a pregação de Paulo ganhou os primeiros convertidos europeus, incluindo Lídia. Durante sua estadia em Filipos, Paulo e Silas encontraram uma jovem com um espírito de adivinhação que o seguiu, proclamando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Este espírito é identificado como o de Pitão, uma referência à mitologia grega. A habilidade de adivinhação da jovem era lucrativa para seus senhores e sua libertação por Paulo e Silas provocou um conflito econômico e espiritual significativo na cidade. Esse episódio destaca como o primeiro grande desafio do cristianismo no território europeu não foi apenas espiritual ou doutrinário, mas também profundamente enraizado nas realidades sociais e econômicas da época. Assim, a chegada de Paulo em Filipos não apenas espalhou o cristianismo, mas também desafiou as estruturas de poder existentes, mostrando como a mensagem do Evangelho ia além das palavras, influenciando profundamente a sociedade de maneiras complexas e desafiadoras. De acordo com relatos de alguns autores gregos antigos, os sacerdotes de Pitão podiam ser ventrílocos. Essa habilidade também poderia ter sido verdade para a jovem escrava mencionada na narrativa. No entanto, os escritos indicam que, ao contrário de ser apenas uma ventríloqua, a jovem realmente possuía um espírito de adivinhação. Paulo, ao se referir a ela, deixa claro que ela estava sob a influência de um espírito maligno, responsável por suas previsões e oráculos. A jovem, ao encontrar Paulo e Silas, proclamava duas coisas. Primeiramente, identificava-os como servos do Deus Altíssimo, um termo frequentemente usado por pagãos familiarizados com o judaísmo para se referir ao Deus judaico. Ela representava, nesse momento, os pagãos em busca de uma divindade suprema e de salvação dos espíritos malignos. Em segundo lugar, ela declarava que eles anunciam o caminho da salvação, indicando que o ensinamento de Paulo e Silas era o caminho para alcançar essa salvação. Essas declarações continuaram por vários dias, até que Paulo, exausto pela situação, confrontou o espírito maligno, ordenando-lhe em nome de Jesus Cristo que deixasse a jovem. O espírito obedeceu imediatamente. A libertação da jovem
resultou na perda de sua habilidade de prever o futuro, o que não agradou seus senhores, pois eles lucravam com suas adivinhações. Embora os louvores dirigidos aos missionários fossem positivos, Paulo não se agradava de elogios vindos de uma fonte possuída, assim como Jesus antes dele, que repreendia os demônios para que se calassem. Não está claro se a jovem foi convertida após a saída do espírito. A realidade da possessão demoníaca é enfatizada como um fato, contrariando a visão de alguns teólogos de que isso era algo restrito ao primeiro século. Os demônios ainda causam grande mal nos dias de hoje, e é necessário o poder do Espírito Santo para expulsá-los em nome de Jesus. Continuando com a história, após a libertação da jovem, seus senhores, frustrados pela perda da fonte de lucro, prenderam Paulo e Silas e os levaram ao tribunal. Lá, acusaram os dois de causar tumulto na cidade e de promover práticas não aceitas pelas leis romanas, destacando que, como romanos, não lhes era permitido adotar tais costumes. A situação da jovem escrava se complicou ainda mais. Embora possuísse um dom que atraía a atenção, ela era explorada por seus donos inescrupulosos que lucravam com sua desgraça. Quando Paulo a libertou do espírito maligno, ao invés de comemorarem sua cura, seus donos ficaram furiosos pela perda da fonte de renda. Os proprietários da jovem, astutos e manipuladores, souberam jogar com o sentimento da população e com o orgulho dos cidadãos romanos. Eles acusaram Paulo e Silas de promoverem ideias e práticas estranhas e inaceitáveis para os romanos. A acusação foi eficaz. O resultado foi a detenção cruel e injusta de Paulo e Silas. Eles foram severamente punidos sem julgamento prévio, como era costume em casos envolvendo não-romanos. A multidão se voltou contra eles, e os magistrados ordenaram que fossem açoitados publicamente. Essa punição tinha duplo propósito: humilhar os açoitados e desencorajar os seus seguidores. Após a surra, Paulo e Silas foram lançados na prisão, onde o carcereiro recebeu ordens estritas para mantê-los sob vigilância rigorosa. No texto bíblico, não dizem exatamente quantas vezes Paulo e Silas foram açoitados. Os judeus, seguindo suas leis, limitavam-se a dar 39 açoites, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 25:3, que fala para não ultrapassar 40 açoites, para não humilhar demais a pessoa. Os romanos, por outro lado, não tinham um número fixo de açoites e frequentemente eram muito cruéis em seus castigos. Depois de açoitarem Paulo e Silas, eles os jogaram na prisão, entregues aos cuidados de um carcereiro. A história que acontece a seguir na prisão é surpreendente e mostra como as coisas podem tomar rumos inesperados. O carcereiro, possivelmente pensando que tinha acabado com as atividades de Paulo e Silas, não imaginava o que estava por vir. O que ele pensou ser uma vitória acabou sendo o começo de sua própria transformação. O carcereiro pode ter sido um soldado aposentado que se estabeleceu na colônia romana, uma prática comum para veteranos que recebiam terras como parte de sua aposentadoria. Paulo e Silas foram colocados na parte mais segura e provavelmente mais torturante da prisão, onde seus pés foram presos em um tronco. Esse tronco era uma peça de madeira com espaços para prender os pés, e às vezes mãos e pescoço, forçando o prisioneiro a ficar em uma posição desconfortável e dolorosa. Paulo e Silas enfrentaram condições extremamente duras na prisão. Depois de serem brutalmente espancados, eles estavam com as costas cobertas de feridas abertas e sangrentas, mas não receberam nenhum tratamento ou remédio para aliviar a dor e evitar infecções. Neste contexto de sofrimento, a história nos leva a um momento profundamente impactante. Era meia-noite, e apesar das circunstâncias terríveis, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, louvando a Deus tão alto que até os outros prisioneiros acordaram e os ouviram. É incrível pensar que, mesmo diante de tanta dor, eles escolheram louvar e orar, entregando suas dificuldades nas mãos de Deus. Este ato de fé é um exemplo poderoso de como podemos encontrar força e alegria no louvor, mesmo nos momentos mais difíceis. Em meio a essa cena de adoração, aconteceu algo extraordinário. De repente, um grande terremoto sacudiu os alicerces da prisão. Esse não era um evento comum na região, o que destacou ainda mais o seu significado. O terremoto foi tão forte
que todas as portas da prisão se abriram e as correntes que prendiam os prisioneiros foram soltas. Incrivelmente, apesar da intensidade do tremor, a estrutura da prisão se manteve intacta, um sinal claro da presença e controle de Deus. Este milagre não apenas libertou fisicamente os prisioneiros, mas também representou uma libertação espiritual. Paulo e Silas, reconhecendo o poder do momento, decidiram não fugir. Em vez disso, viram uma oportunidade para impactar as vidas dos outros prisioneiros e do próprio carcereiro. A história toma uma reviravolta ainda mais dramática quando o carcereiro acorda. Diante do medo de ser punido severamente, ele estava prestes a cometer suicídio, considerado uma saída honrosa diante da sua falha, segundo as normas romanas. Neste momento crítico, quando o carcereiro pensava que tudo estava perdido e que a morte era sua única saída, uma voz ressoou na escuridão. Paulo, percebendo o desespero do homem, gritou para ele não se machucar, assegurando que todos os prisioneiros ainda estavam lá. Essas palavras pararam o carcereiro no último segundo, salvando sua vida. Ele então pediu luz e, tremendo, correu até Paulo e Silas. Ao verificar que todos os prisioneiros estavam de fato nas celas, o comportamento do carcereiro mudou drasticamente. Ele se prostrou aos pés de Paulo e Silas, possivelmente pensando que eles fossem mais que meros homens, talvez até divindades. Isso poderia ser devido aos relatos da jovem possuída que os havia chamado de servos do Deus Altíssimo. Mesmo sem uma compreensão clara do Deus de Israel, já que Filipos não tinha sinagoga, o impacto das ações e palavras de Paulo foi suficiente para fazer o carcereiro reconsiderar tudo o que sabia ou pensava saber sobre eles. Depois do terremoto e da libertação milagrosa na prisão, o carcereiro fez uma pergunta transformadora a Paulo e Silas. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta é essencial para qualquer pessoa que esteja buscando mudança verdadeira em sua vida. É preciso reconhecer que algo está faltando antes de poder encontrar a solução. Paulo respondeu com simplicidade e profundidade. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa afirmação destaca a essência do Evangelho, que é a salvação pela graça através da fé. Não é uma questão de rituais ou conhecimento profundo, mas de confiança e entrega a Jesus. Algumas pessoas podem achar que essa forma de salvação parece fácil demais, preocupando-se que ela promova uma fé superficial. Mas Paulo viu o arrependimento genuíno no carcereiro, que se mostrou humilde e ansioso por mudar. O carcereiro não precisou de aulas de teologia ou de discussões complicadas. Ele apenas precisou crer. Após essa conversa, Paulo e Silas compartilharam a mensagem de Jesus com toda a família do carcereiro. Ainda naquela noite, o carcereiro cuidou das feridas dos missionários e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Isso mostra que a mensagem do Evangelho estava aberta a todos na casa, não apenas ao carcereiro. Cada membro da família teve a oportunidade de ouvir e aceitar a fé por si mesmo. No dia seguinte, os magistrados mandaram libertar Paulo e Silas, mas o apóstolo não aceitou sair da prisão de maneira discreta. Ele destacou que, como cidadãos romanos, ele e Silas tinham sido açoitados e presos injustamente sem um julgamento justo, o que era ilegal. Paulo exigiu que os próprios magistrados viessem libertá-los publicamente. Ao saberem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, os magistrados ficaram com medo, pois poderiam enfrentar sérias consequências legais por terem violado os direitos de cidadãos romanos. Eles foram até a prisão, pediram desculpas e solicitaram que Paulo e Silas deixassem a cidade para evitar mais problemas. Depois de serem libertados, Paulo e Silas não foram embora imediatamente. Eles foram à casa de Lídia, onde se encontraram com outros seguidores de Jesus, ofereceram conforto e foram confortados também. Essa visita também serviu para fortalecer a comunidade cristã recém-formada em Filipos. Somente depois disso, eles deixaram a cidade, certificando-se de que a igreja local estava bem estabelecida e encorajada.